Bom dia, boa tarde, boa noite. Bacana poder estar aqui hoje de novo, trocando ideia no nosso Rock Night Conversas Aleatórias. Rock Night é um perfil no Instagram também, rn.conversas. Então sigam a gente por lá para saber quais são as conversas que estão rolando, quais são os encontros presenciais no Zoom, se é que isso é possível, estão rolando, porque além de um podcast, a gente também tem os nossos encontros quase que semanais, quase que sempre aos domingos, trocando ideias sobre temas que são assuntos da semana, que são temas que estão incomodando as pessoas, ou que a gente precisa falar, conversar, trocar ideia. O último encontro que a gente realizou foi um encontro lindo, a gente falou sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente tinha 2 adultos trocando ideia com a gente e dando seu testemunho sobre como eles se mantêm produtivos, como eles encaram o transtorno, como eles convivem com isso. Então foi uma conversa muito bacana. Se você que está nos assistindo, nos ouvindo, quiser também participar desses debates, dessas trocas de conhecimento, por favor, acompanhe a nossa agenda por lá. Felipe, tudo bem contigo? Como é que tu tá? Qual dos Felipes tu tá Espera aí, chamando? só um parênteses. Eu falei Felipe, a gente está aí 3 Felipes aqui hoje. É loucura de Felipe, é chuva de Felipe. Até eu me batizei de Felipe hoje aqui. Felipe Guedes da Luz, como é que tu tá? Salve, salve. Feliz, muito feliz de estar aqui mais uma vez aí, para mais um episódio, mais uma conversa aleatória de muito aprendizado, bastante profundidade e reflexão aí pra gente por um tema aí que a gente estava debatendo aqui nos bastidores e acho que a conversa hoje vai ser fantástica mais uma vez. Obrigado. Legal, obrigado, Felipe. Turminha, hoje a gente está com 2 convidados especialíssimos. A gente trouxe aqui para trocar ideia com a gente o Matheus Felipe, nada mais, nada menos que 3 vezes top ser humano da BRH. Isso não é pouca coisa. O cara que debate, ensina e fala sobre esse tema da diversidade e da inclusão para as organizações. Ele trabalha no Sicredi e daqui a pouquinho ele vai contar para a gente o que ele anda aprontando por aí nesse aspecto, nessa pauta que é fundamental. E também o nosso outro querido Felipe, este sim um Felipe com I, não é um Felipe, é o Felipe Roloff. Ele é líder global de diversidade e inclusão lá na SAP. TEDxer, tem pelo menos 2 TEDs que eu já escutei. TEDx, né, Felipe? Felipe Guedes da Luz, nosso voluntário do TED. E, enfim, turminha, eu estou muito feliz de poder estar trocando ideia com vocês, aprendendo sobre o tema diversidade e inclusão, mas também sobre o que mais vocês quiserem falar. E a gente tem umas perguntinhas aqui muito interessantes que a gente vai fazer ao longo da conversa. Eu assisti o TED pelo menos umas 5, 6 vezes do Felipe Roloff, e ele começa um deles, e começa e termina falando assim: o mundo me dói muito. O mundo continua te doendo muito, Felipe Roloff? Que pergunta aí. Eu acho que é um processo de transformador, né? Eu entendo que hoje eu consigo colocá-la num lugar de movimento e estratégia, né? Eu tenho um histórico aí de quando criança, enfim, tinha depressão, uma sociofobia, e eu acho que as coisas me doíam muito, principalmente porque eu sentia muito, né? Eu sentia muito, não só preconceito, porque eu acho que, assim como o Matheus tem essa vivência, eu tive um processo de aprender que o que eu era, o fato de eu ser afeminado, era algo que não cabia no lugar que eu deveria caber, né? E a gente vai sofrendo e se colocando em processos de mutilação, né, do nosso eu. E acaba que ou a gente deixa de sentir, se protege para deixar de sentir, ou a gente começa a transformar isso em estratégia. Hoje eu acho que eu aprendi muito a olhar para as coisas e transformar em movimento, estratégia, ou tentar não sentir. Então, é uma forma de também conseguir ter sanidade mental, né? Trabalhando com esse tipo de assunto, é conseguir manter a sanidade no meio de isolamento social, no meio de tanta coisa que tem que ver que está bem longe do que é o esperado da humanidade, né? A gente coisificou a humanidade, a gente mercantilizou a nossa humanidade, a gente fez várias coisas que, enfim, que para mim estão longe ainda de ser o que eu espero
né, da gente como ser humano e como pessoas. Mas é isso, eu acho que é transformar, é passar do estigma, do processo da dor e transformar em estratégia. Mas dói, continua doendo. E aí, Matheus Felipe, quais são as tuas estratégias? Você sente também essas dores aí, velho? Diariamente, e eu digo que não é só a dor do que eu passo, mas quando eu vejo as dores que os outros também passam, né? Quando a gente começa a perceber e está inserido num mundo onde a gente vê cenas tão cruéis contra a humanidade, contra às vezes os nossos iguais, que dói, né? Dói também quando a gente percebe com os nossos iguais o que acontece, mas quando a gente começa a ampliar o nosso entendimento do que é ser inclusivo, a gente percebe que as dores também começam a chegar em pessoas diferentes de nós, e a gente também sente de alguma forma aquilo que está acontecendo, é uma forma também da gente mostrar que sim, dói muito, machuca, fere muitas vezes com o nosso espírito de ser humano. A gente fala muito, nós somos todos humanos, mas estamos praticando de fato a humanidade diariamente, ou a gente esqueceu um pouco de lado isso? Então sim, dói, e a partir disso a gente precisa dialogar, né? Eu digo que quando eu sou convidado para estar em locais como esse, como hoje aqui, da gente podendo debater com o Felipe Roloff, que eu tenho um carinho muito grande, com todos vocês, isso faz com que a gente multiplique não só o entendimento um pouquinho da nossa dor e mostrar que o famoso mimimi, né, ele dói. Eu sempre digo que mimimi é a dor do outro que eu não sinto. Quando eu passo a sentir, eu percebo que não é mais mimimi. Então, quando a gente começa a trabalhar de fato essa temática e trazer esse debate à tona, como por exemplo aqui, em outros espaços, como também nas organizações, é a gente mostrar que a gente está alertando uma sociedade a entender um assunto no qual elas não foram educadas no contexto, né, que a gente vive de sociedade, nem na nossa própria casa a gente aprende a ser inclusivo, a gente aprende durante toda a jornada da vida a conviver com os iguais, e a partir disso a gente precisa sim ser esses multiplicadores, como o Felipe é um multiplicador, eu sou um multiplicador, hoje vocês aqui estão sendo multiplicadores também dessa temática para um monte de seguidores que estão nos assistindo, nos ouvindo, e isso aí faz com que a gente alerte um pouco a sociedade a desconstruir algumas verdades que estão enraizadas, né, no convívio, na família, enfim, tudo que eles entendem como cultura, como sociedade, como valores, para a gente tentar mudar um pouco essa realidade que ainda dói. Então, a gente precisa multiplicar esse debate para mostrar que ainda dói muito, e a gente precisa minimizar isso. E é tanto ismo chato pra caramba, na verdade. É o racismo, é o capacitismo, é o machismo. Chega a cansar de verdade. Eu também me sinto um tanto quanto cansado diariamente com tudo isso. E também sinto essas dores aí que são importantes. Eu acho que quando a gente deixa de sentir, a gente perde isso que tu trouxe da humanidade. Concordo plenamente contigo. A gente falava um pouquinho antes de começar aqui sobre essa pauta da diversidade e inclusão dentro das organizações. E vocês dois trabalham em duas grandes empresas, né, que eu citei aqui, o Sicredi e a SAP. E antes disso, o Matheus também trabalhava no Senac, que é uma empresa que eu tenho um carinho muito grande também. E há quanto tempo a diversidade entrou na pauta das organizações? Ou ainda não entrou? Ainda está muito tímido? Como é que vocês enxergam esse movimento da diversidade e da inclusão? Porque a gente tem o lance da lei, mas a lei de inclusão, ela deu conta de incluir todo mundo? E o Felipe Guedes da Luz tem um complemento da pergunta. Acho que dá para complementar na pergunta, e daí cada um pode comentar com a gente como é que foi também, dando um passo antes até, para vocês quando estavam se inserindo no mercado de trabalho. Como é que vocês viam naquela época e como é que vocês estão vendo hoje, né? Hoje vocês estão aí à frente dessas grandes empresas aí que a gente tem feito ótimos trabalhos, fantásticos, assim. Como é que foi, como é que era para vocês lá, sei lá, alguns anos atrás, aí, antes quando estavam para entrar no mercado de trabalho, e como vocês estão vendo hoje? Bom, eu acho que é importante dar contexto, né? Porque quando a gente fala de mercado de trabalho, eu posso falar de Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasil, contexto global. São processos e movimentos muito diferentes, na verdade parecidos, mas em tempos diferentes, né?
Se a gente for olhar para o Brasil hoje, o Rio Grande do Sul é o segundo estado que mais procura consultorias de diversidade e inclusão no Brasil. Depois de São Paulo, é o Rio Grande do Sul. Se deve a vários fatores, entre eles, muitas pessoas que há alguns anos atrás começaram a movimentar isso aqui na região, né? Tem algumas questões bem interessantes que, quando a gente não olha para isso, ou não entra a fundo, nem tem noção, mas o Rio Grande do Sul, ele movimenta as pessoas de uma forma muito diferente. O movimento negro é muito forte aqui, por várias questões. A gente sabe que o racismo também é muito forte, mas se a gente olha para a questão de diversidade e inclusão, eu diria que mais ou menos, daí eu quero que o Matheus me traga a parte dele e complemente, ou pelo menos traga como ele pensa isso, mas eu entendo que mais ou menos há uns 6, 7 anos, em 2013, 2014, essa pauta ela teve uma virada estratégica, ela começou a entrar dentro de um processo de estratégia das empresas, né? Começou em São Paulo, existiam alguns fóruns que foram criados. Se a gente olha para a questão LGBT, em 2013, 2014 foi criado o Fórum LGBT, né? Que foi um fórum responsável por reunir a maior parte das grandes empresas do Brasil, nacionais e multinacionais, para falar do tema, que acaba movimentando também outros temas de inclusão e diversidade, né? De inclusão da diversidade. E desde lá eu vejo que o tema ele foi assumindo um lugar mais estratégico, ele foi assumindo um lugar de tendência, ele foi assumindo um lugar antes de good to have, né, de bom de ter, e agora um must to have, né, é um must have, né, algo que é importante, as empresas já conseguem olhar para algo como algo estratégico. Só que a grande questão é que a gente ainda está num momento em que ainda não é visto como um processo de sustentabilidade, assim, ainda tem um processo de tokenização, a gente pode aprofundar em várias coisas, mas está num limbo entre as empresas se darem conta do quão estratégico realmente é, o quão sério é e o quão inclusão da diversidade é a base da sustentabilidade das relações humanas no ambiente de trabalho, né? Falar disso é essencial, assim. Então, a gente ainda está chegando nesse momento de conseguir ter essa fala que conecta com várias outras questões, né? Mas nos últimos 10 anos, nos últimos 8 anos, a gente teve uma super mudança aí no Brasil com relação a isso. Complementando com o Felipe, realmente foi a partir dessa época que começou a ser muito mais assertivo esse trabalho dentro das organizações. E aí a gente começa a perceber também nessa caminhada, nessa trajetória, que a temática ela é tão nova para a sociedade que ela ainda é vista como tabu em alguns espaços. Nas organizações não é diferente. Quando a gente é obrigado assim a compreender o diferente, a incluir naquele espaço e construir um ambiente mais inclusivo, a gente muitas vezes começa a dar aquele nó na cabeça. O fato da gente não ter sido educado para conviver com os diferentes, eu trago o meu exemplo, eu sempre estudei em escola pública, mas eu nunca tive colegas meus surdos, ou mudos, ou autistas, enfim, ou com algum tipo de deficiência. Essas crianças, geralmente da minha idade na época, estudavam em escolas que eram rotuladas como escolas especiais, entre aspas, tem até uma aqui na minha cidade de Canoas, e aí essas crianças vinham para cá, e elas ali então eram ensinadas, eram alfabetizadas, e daí depois de uns anos, quando a gente chega na fase adulta, principalmente nas organizações, a gente vai trabalhar nas empresas e percebe que lá muitos desses jovens que hoje estão também na nossa idade estão trabalhando lá, porque talvez aquela empresa tenha uma obrigatoriedade sobre a lei de cotas, por exemplo, e que precisa incluir pessoas com deficiência naquele espaço. Mas, poxa, se eu não tive contato com esses jovens, por exemplo, uma pessoa surda ou alguma pessoa com deficiência que necessita de Libras para se comunicar. Se eu não tive contato com essas pessoas na escola, a minha escola não me ensinou Libras. E aí eu me reencontro com essas pessoas anos mais tarde e não sei me comunicar em Libras. O que eu faço? Eu, na minha ignorância, eu me afasto. Eu não fico perto, porque eu não sei como dialogar com aquela pessoa, porque eu não aprendi aquela língua, né? E aí, o que acontece? A gente vai criando distâncias. E isso vai gerando certos tabus. Então, as organizações, elas acabam o quê? Elas acabam tendo, muitas vezes, a obrigatoriedade da lei de cotas, mas não sabem ser inclusivas. E elas acabam seguindo aquilo, né, que a fiscalização pede, aquilo que os fiscais exigem, né, para que tenha dentro daquela empresa, mas esquecem desse espírito de humanidade. E aí, quando a gente vai falar sobre esse tabu nos espaços, a gente percebe que ainda é aquelas empresas que muitas vezes não tocam no assunto, vem uma pessoa que trabalha lá dentro que é inspirada a tocar esse tema e às vezes é abafado, as lideranças pedem para não tocar no tema, porque não sabem como lidar com aquilo, né, não aprendem
aprender a conviver com o diferente. E aí começa o grande desafio da inclusão. Quando a gente vai falar sobre isso nas organizações, né, a gente percebe que vem vários temas, né? Até o momento está todo mundo falando de transformação digital, por causa da pandemia principalmente. Então, trabalho remoto, tudo isso está sendo falado nas organizações. Mas quando a gente vai falar, por exemplo, de transformação digital, que para muitas empresas é novidade, mas a gente já vive o mundo digital há muitos anos, a sociedade não entende que a gente está vivendo uma transformação há muitos anos que é social, que é fazer a gente compreender o diferente naquele espaço e como a gente pode ser mais inclusivo. De que adianta eu ser uma empresa que vou estampar lá que nós estamos vivendo uma transformação digital de trabalho remoto, e eu lanço trabalho remoto para todos os meus colaboradores, mas em algum momento tem os colaboradores que não vão se sentir incluídos no trabalho remoto. Uma pessoa muitas vezes 60 a mais, 70 a mais, que ainda trabalha na empresa e não tem muito essa interação, essa conectividade com o mundo digital. Uma colaboradora que sofre violência doméstica e agora vai ter que ficar em casa, sim, trabalhando, e a empresa mal sabe que ela pode estar sendo agredida dentro daquela casa pelo seu companheiro. Uma pessoa com deficiência que necessita da acessibilidade que a empresa tem, mas na casa dela não vai ter a acessibilidade necessária para ela continuar exercendo a função. Então, assim, a gente percebe que as empresas elas vão avançando em várias pautas, né? Mas quando chega na hora da inclusão, que é falar de pessoas, que é o que mantém a empresa não sabe lidar. Então, esse tema ele começa a ser tabu em vários espaços e às vezes não é culpa da empresa. Eu cansei de conversar com pessoas que eu já vivi isso também. Eu trabalhei em empresas que não tocavam nesse assunto e eu tinha que ficar quieto, porque para uma empresa era muito delicado tocar nesse tema. Mas a gente percebe que quando a empresa ela não toca nesse tema, porque as lideranças acham delicado demais tocar, o delicado, na verdade, significa ignorância. É que a gente não sabe lidar e a gente não entende como fazer gestão da diversidade. Um gestor, numa liderança, não vai dizer assim, eu não sei fazer gestão da diversidade. Ele vai dizer que o tema é delicado, porque ele não sabe lidar com aquilo dali, né? Ele pode ter aprendido várias metodologias para fazer gestão de pessoas, mas na hora do vamos ver para incluir a diversidade, ele já não sabe, ou ela, né, não sabe mais fazer. E aí é um ponto importante que a gente tem que trazer, porque esse é o grande desafio hoje das empresas. E aí tem empresas que acabam não tocando nesse tema porque acham que, né, que o tema é delicado, mas na verdade nada mais é do que a ignorância dessas pessoas que mantêm a empresa. E aí a gente começa a perceber o seguinte, às vezes a gente trabalha naquela empresa que não toca no tema, mas daí nem sempre a culpa é da empresa. Como é que uma empresa vai querer dar cara a tapa muitas vezes se as políticas públicas não ajudam as organizações a também ser mais inclusivas? Se a gente tem uma estrutura de políticas públicas, uma estrutura governamental, e eu não estou fazendo referência a nenhum político, é uma estrutura de sociedade, a governança do nosso país não tem ações que vai ensinar a sociedade a ser inclusiva, que vai aplicar a questão da educação inclusiva nas escolas, que vai ajudar as organizações a acolher essa diversidade que já existe no nosso país, se elas não têm esse suporte, como é que uma empresa vai dar cara a tapa se ela não sabe como fazer? E aí, muitas vezes, aquele sentimento que um colaborador ou uma colaboradora se sente ao trabalhar numa empresa que não faz nada, geralmente também é a sensação de uma empresa que se sente numa sociedade onde as outras também não fazem nada. E aí é necessário uma empresa, né, que eu vou citar um exemplo, o Magalu fez um programa recentemente de trainees voltado para pessoas negras, né, e daí quando lançou aquilo dali, né, e começou toda aquela enxurrada de gente dizendo contra, que era racismo reverso, e ainda as políticas públicas não se manifestavam para apoiar a Magalu dizendo que era uma ação legal, muitas empresas que estavam com essa ideia de fazer um trainee, um programa de estágio para pessoas negras, congelaram o programa naquele momento, porque tinham medo de também entrar na tal da cultura do cancelamento que o Magalu poderia sofrer. Né? O Magalu, ele continuou nesse processo, ignorou extremamente os haters, vamos continuar porque isso é importante para a empresa. E aí, dias depois, a Procuradoria se manifesta dizendo que é uma ação legal, que a Magalu está certa. Aí todas as empresas voltam a aplicar programa de estágios. Então, a gente vive numa sociedade do medo, onde a liderança tem medo de falar de diversidade, os colaboradores têm medo de expressar quem são, muitas vezes se aquele espaço é tóxico, e as empresas têm medo em tocar a pauta porque a sociedade não fala sobre isso. Então é um tabu gigante e a gente está falando apenas de incluir as pessoas, a gente não está falando nada demais sobre isso. É a gente entender que existem diversas pessoas no contexto social e falar sobre essa temática é construir uma sociedade mais próspera. Não tem como não ser próspero não trabalhando com diversidade e inclusão dentro de uma sociedade, porque está trazendo espaço
espaço para todas as pessoas. Então, ainda eu digo que tem empresas que ainda vivem, a boa parte dela, a grande maioria vive nesse tabu, esse medo, né, de mostrar e ser vulnerável para dizer que sim, é ignorante no tema, mas vamos aprender com isso. Outras empresas já têm um avanço maior sobre a temática, entendem que isso gera valor, não só para o capital da empresa, mas também para a sociedade, porque acaba multiplicando isso para os espaços. E também tem aquelas empresas que fazem, mas é muito pela propaganda, né? Então, vamos fazer alguma ação aqui, daí fazem lá nas redes sociais, enfim, uma campanha linda, mas dentro da empresa é o show do horror, né? Não existe inclusão de fato. Então, eu digo que tem níveis, né? Mas as organizações como um todo no Brasil vêm crescendo porque o tema vem ganhando muito espaço, né? E quando ele mexe, e ele começou, na verdade, com esse debate que gera lucro, gera produtividade, gera rentabilidade, engajamento, motivação, felicidade para a empresa, aí aquilo chama atenção porque se impacta nos números. Todas as lideranças gostam de números, né? Gostam de entender como isso impacta dentro da empresa. E aí o tema começou a ganhar esse ponto positivo de mostrar que sim, gera, porque de fato isso acontece. Claro, é uma ponta de um iceberg que toda empresa quer chegar, porque existe toda uma base a ser trabalhada para chegar nesse patamar, né? Mas começou por esse tema e aí as empresas começaram a brilhar o olho. Tinha uma época que nenhuma empresa falava de propósito. Hoje todo mundo fala de propósito dentro da empresa, né? Ninguém falava de tal do mindset. Hoje todo mundo fala de mindset. Então, diversidade acabou sendo isso porque ela, querendo ou não, no início da conversa, ela virou como um produto. É um produto que a empresa deve ter para gerar um grande ganho. Só que daí, quando as empresas resolverem, então, vamos fazer porque é legal, que é importante, que gera rentabilidade, não sabiam como fazer. E aí começou a gerar esse grande tabu que foi alimentando. Mas hoje já tem consultorias, enfim, que trabalham com essa temática, que auxiliam as organizações, e a gente vê já grandes avanços, com até certificações, premiações, que acabam mostrando, né, as empresas que, de fato, pensam nesse espírito de humanidade acima de tudo, que gera valor primeiro às pessoas, para depois o valor dentro da empresa de forma capital. Mas esse espírito de humanidade, a impressão que eu tenho é que nem todas têm, é porque quando a palavra se torna uma buzzword, né, todo mundo fica falando à toa, de qualquer jeito, que nem essas duas que você citou aí, mindset, propósito, parece que o troço não é de verdade. Eu acho que tem um problema por trás do problema, né? E talvez empresas sérias que se preocupam sim com a inclusão, com as pessoas, elas têm trabalhos bacanas relacionados a isso, e esse ponto de vista que eu não tinha me ligado também, Matheus, que a pandemia trouxe, que a transformação digital traz, de mandar todo mundo para casa e não se preocupar se ela tem as condições ideais de trabalho e tudo mais, né? Eu escutei várias histórias de pessoas que não conseguiram trabalhar no home office por conta da sua estrutura, ou de muita gente em casa, ou de pouco mobiliário em casa, vários problemas. Mas, assim, quase nenhuma das empresas se preocupou de fato em resolver isso. Ali por maio, junho, eu comecei a ouvir, a gente começou a escutar notícias nos jornais de que empresas muito legalzinhas, muitas aspas nesse legal, disponibilizaram para os seus funcionários levarem as suas cadeiras para casa. Uau, que empresa bacana, né? Mas eu acho que era muito mais, acho que é muito mais do que isso, né? E é isso que eu estava falando quando eu falei sobre a mercantilização, porque é isso que as empresas fazem. E, ao meu ver, não é só o medo, mas as empresas, as pessoas, por estarem sempre nesse meio que é sobre isso, são preguiçosas. Para mim, a maioria das empresas são preguiçosas, essa é a palavra. É preguiça de ir atrás de informação, é preguiça de realmente ser uma empresa corajosa, que banque, como a Magalu fez, como algumas empresas fazem, e procurar entender realmente, se colocar em um espaço de vulnerabilidade, porque a digitalização, tudo que está acontecendo agora, que a pandemia desvelou, e o Yuval Harari, que é o cara que escreveu Sapiens, ele fala, né, que depois que a pandemia passar, ele escreveu num artigo que depois que a pandemia passar, a gente vai conseguir ver realmente quais foram as empresas que realmente se comprometeram e conseguem deixar um legado e tiveram as ações que naquele momento conseguiam ter e pensaram nas pessoas. Porque tem muitas empresas que as primeiras pessoas que foram demitidas foram pessoas com deficiência. E eram pessoas que falavam sobre diversidade e inclusão. A pandemia desvelou vários abismos sociais que vão também, a gente olha para o Enem, como o Enem está funcionando ou não e como as coisas estão funcionando, a capacidade das pessoas de aprenderem e estudarem, né? E quando a gente fala de diversidade e inclusão nas organizações, não é nada mais do que uma reprodução de um contexto muito maior que acontece na sociedade há muito tempo, né? Como a gente aprende nas escolas, como o Matheus falou,
a nossa capacidade de ampliação de bando. Esse é um conceito muito importante, porque o nosso mundo ele é tão grande quanto as pessoas que a gente conhece. E quando a gente não conhece pessoas com deficiência, pessoas que são desses grupos de diversidade, porque a gente vive nesse grupo hegemônico, a maior parte de nós, né? A gente não entende que esse grupo é muito maior. E quando acontece algo como a pandemia, por exemplo, o nosso instinto de sobrevivência faz com que a gente salve primeiro as pessoas que são parte do nosso bando. E a gente não se dá conta das pessoas que estão fora. E um processo de trabalhar a inclusão da diversidade nada mais é do que expansão de bando e responsabilização, e autorresponsabilização. Entender o quanto a gente é responsável, o quanto a pessoa branca é maior responsável pelo racismo, e resolver o problema, porque o problema do racismo é um problema gerado por pessoas brancas e tem que ser resolvido pelas pessoas brancas. E assim vai. E essa responsabilização e ampliação de bando que gera alguma coisa. E as empresas, eu acho que tenho certeza que tem um processo muito de preguiça, porque a diversidade foi mercantilizado, mesmo sendo uma estratégia, né? Porque no começo eu falei para Zero Hora em 2017, e foi uma entrevista linda, muito boa mesmo, saiu naquela capa, naquela contracapa, que são tipo 6 páginas, e foram várias conversas, enfim, mas a única linha que a Zero Hora tirou para colocar como título é: empresas que trabalham com diversidade dão lucro. Essa foi a manchete. E eu recebi paulada da galera da militância, de todo mundo, de todos os lados. E gente, eu entendo, mas é uma estratégia. E para trabalhar nessa estratégia, a gente tem que saber usar ferramentas que estão disponíveis, que as empresas usam para conseguir começar a fazer. E o Matheus vai conseguir trazer também muito bem que no momento que uma empresa começa a trabalhar diversidade e inclusão, esse processo, e as pessoas se conectam com isso, muitas vezes é um caminho sem volta. E aí é essa mudança interna que acontece, que faz com que as pessoas, ou isso se desenvolva, as pessoas saiam da empresa porque aprendem que existe uma possibilidade de ser quem se é, e trabalhar sendo acolhida, estando num ambiente onde pode ser ela mesma, ou ela acaba entendendo que existem outras empresas que fazem. Então, a estratégia principal é fazer com que isso aconteça, mesmo que se comece de qualquer jeito, para que não tenha mais volta, né? É melhor ter alguma coisa do que nada. Exato. Eu noto nas falas de vocês, na tua, né, Felipe Roloff, principalmente nos 2 vídeos que tens, nos 2 TEDs, de ressaltar a importância dos resultados para a organização, os resultados que trazem a inclusão. E aí, também stalkeando os 2 nas internets, o Matheus Felipe tem uma frase que eu achei linda, assim, que é uma verdade, né? E que é o que tu fala também muito, Felipe. Não há inovação sem educação, não há educação sem diversidade e não há diversidade sem inclusão. Né? Isso aí, como é que se diz? Trago verdades. O outro aspecto, né, que... Pois não. Não, só concordei contigo, é isso aí, é bem isso mesmo. Matheus Felipe, é o autor dessa frase, conhece? O bom é que tu pode chegar aqui, se tu esquecer o quem falou o que. Não, a frase do Felipe. Vai acertar. É do Felipe. É do Felipe. Aí pode ser de qualquer um. Eu estou aqui com muitos Felipes, aqui cercado de Felipes. E uma outra temática que os 2 falaram também, e que para mim também é um tanto quanto nova, e isso só demonstra a minha ignorância quanto ao tema, é o lance da segurança psicológica. Também lá em 2018 você já falava de segurança psicológica, e eu acho que esse tema não é novo, e aí o Matheus Felipe trouxe o lance dos ambientes tóxicos, e talvez a diversidade também venha por esse aspecto, né, de garantir a segurança psicológica, e o que significa isso para as organizações. Não é verdade? Vai, tu começa, Matheus. Exato, e olha só que curioso, eu estava relendo hoje uma matéria da Você S.A. que foi de fevereiro de 2020, vai fazer 1 ano. A capa da Você S.A. daquele mês estava escrito bem assim: as piores empresas para se trabalhar. E ela traz uma matéria genial falando sobre os assombros do mundo corporativo, né? Quando mostra aquelas reportagens de pessoas que comeram o pão que o encardido amassou, porque, de fato, passava por coisas horríveis, constrangedoras, né?
Enfim, quando a gente trabalha numa empresa que realmente é tóxica. E aí a maioria das reportagens que estão ali são de comportamentos humanos onde aquela pessoa se sentiu de alguma forma excluída ou discriminada. Então, como é que a gente não vai relacionar a questão, né, das empresas tóxicas sobre essa temática? Porque é nesses espaços, muitas vezes, que essas pessoas sofrem. É esses espaços que acabam reforçando também e multiplicando esses comportamentos ruins para a sociedade. Se eu trabalho numa empresa, né, eu sou LGBT, trabalho numa empresa onde a minha liderança, né, faz piadinha e ri sobre algum tipo da sexualidade, sobre a deficiência de alguém, e todo o time acha engraçado, bom, vira uma cultura que aquilo dali é comum, né? É algo já estabelecido. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque as organizações, elas acabam multiplicando esses comportamentos, não só nas piadinhas, enfim, mas quando elas não tomam uma atitude, porque a gente está vivendo ainda num contexto muito forte da desigualdade social, e eu acho que esse é o grande ponto quando a gente fala também de diversidade e inclusão. A gente só está tocando nesse tema, né, o Felipe trouxe isso muito também no MBA, no qual ele deu aula, e eu participei, que a gente vive num contexto de desigualdade, e é a partir deste ponto que a gente começa a falar também sobre a questão da inclusão, né? Tem uma coisa bem interessante que eu digo, geralmente, para as pessoas, quando elas querem entender um pouco mais sobre essa questão da desigualdade, sobre a inclusão, como elas se correlacionam, é a famosa frase, nós somos todos iguais. Sim, nós somos todos iguais nas nossas necessidades. Eu tenho fome, o Cristiano tem fome. Eu tenho sede, o Felipe tem sede. Eu tenho sono e o Roloff tem sono. E as pessoas têm sonhos, eu também tenho sonhos. Mas num contexto de igualdade, todos nós deveríamos realizar os nossos sonhos de forma igualitária. Então, todo mundo deveria ter a geladeira cheia, todo mundo deveria ter uma cama quentinha, confortável, um teto para morar, todo mundo deveria ter um emprego, alguma oportunidade para realizar seus sonhos, todo mundo deveria ter água potável para matar a sede. E aí a gente começa a perceber que no contexto da sociedade atual, quando a gente fala de desigualdade, nós não somos iguais, porque as nossas necessidades, mesmo sendo iguais, nós já somos diferentes na hora de lutar por elas. Nós somos únicos, nós temos características que nos tornam únicos, né? E eu acho que esse é o grande ponto. Quando a empresa ela não está contribuindo para a inclusão da diversidade, ela está também ajudando a reforçar a desigualdade, onde só aquelas pessoas que de fato têm algum privilégio dentro de um contexto social têm acesso àquele espaço, ao desenvolvimento, ao conhecimento, né, e poder crescer dentro de uma sociedade. Então, a prosperidade acaba chegando só para algumas pessoas, não para todo mundo. E falar de inclusão é também a gente proporcionar uma sociedade mais próspera, onde todas as pessoas tenham direito a se desenvolver e ter oportunidades iguais. As empresas têm que ter esse protagonismo, porque são elas que dão oportunidades para as pessoas, né? É o mercado de trabalho que faz com que eu financie uma casa, que eu possa ter comida na geladeira, que eu possa realizar um sonho de família, que eu possa apenas respirar tranquilamente, ter um plano de saúde, enfim. Então, se a gente não faz as empresas entenderem que elas são as protagonistas para gerar esse desenvolvimento social também por meio das oportunidades, fica difícil a gente também levar esse debate. E ainda as empresas tóxicas acabam não tocando nesse tema como deveriam. Ainda levam como um mimimi, uma piada, enfim, algo que não é necessário, porque naquele espaço está tudo bem. É isso que o Matheus falou é muito importante. A empresa ou a pessoa que não trabalha proativamente para ser inclusiva, para resolver todo esse problema, vamos chamar de problema, de alguma forma trabalha para manutenção de privilégios, trabalha para manutenção do preconceito, trabalha para que a Constituição não seja cumprida, porque, na verdade, quando a gente olha para essa ideia de igualdade, constitucionalmente, todas as pessoas têm direito a ter. O problema é que a Constituição não é cumprida. No Brasil, a gente tem uma das melhores constituições que existem no mundo, só que a gente não faz cumprir a Constituição e as empresas, as pessoas não olham para isso e as empresas acabam reforçando essa questão, né? Tem uma sócia minha que diz, quando a gente fala sobre privilégios, e privilégios num mundo tão diverso, mas tão drasticamente diferente no sentido de mais pessoas terem privilégios e outras menos, e não é igualitário, não é equitário, privilégios são responsabilidades, né? E na minha opinião, quanto mais privilégios a gente tem, mais responsabilidades a gente tem, como eu falei do racismo, enfim. E acaba que essas empresas, essas pessoas que estão nesses lugares de privilégio, têm essa responsabilidade de abrir essas portas por dentro, né? Conseguir mudar as coisas por dentro. Então,
O trabalho de diversidade, inclusão, de criação de estratégias e de chegar nesse âmago das empresas, que é uma transformação cultural, ele é extremamente importante porque ele não só influencia a empresa, mas todo um ecossistema, né? Ele muda a forma das pessoas que estão lá dentro, mas também a forma das pessoas que estão lá dentro cobrarem das escolas. Uma pessoa que é um pai de uma criança típica, né, uma criança sem deficiências, que entende isso, entende a importância, que talvez vai chamar o filho de outra pessoa que é uma criança com deficiência de problema, porque sei de muitas histórias e que isso aconteceu comigo por eu ser afeminado, e vai mudar para ser o pai ou a mãe de uma criança que vai cobrar que a escola seja uma escola que seja acessível. Qual é a nossa responsabilidade com relação àquilo que não dói só na gente, né? Mas que dói nos outros, o Matheus trouxe isso, né? O quanto inclusão é sobre altruísmo, o quanto inclusão, mais do que nada, é sobre alteridade. É sobre eu entender que talvez nem tudo vai me doer, mas que a dor dos outros também é extremamente importante, e é para isso que a gente precisa olhar e respeitar esse lugar, né? E daí vem o lugar de fala e o nosso lugar de responsabilidade com relação a isso. E um outro aspecto que é fundamental, talvez a gente entender, por favor, me corrija se eu estiver errado, é a questão das normalidades. Tu trouxe o aspecto do bando antes, né, Felipe Roloff, de que a gente fica no nosso bando e a gente não acha isso normal, na verdade. Então, a pessoa branca tem as hegemonias aí no mundo. E aí uma pessoa que me ensinou muito sobre isso, eu estava aqui até catando aqui o texto dele, que a Lau Patron já fala disso há um bom tempo, né, a partir das histórias dela com o João, e fala de capacitismo, e fala das pessoas atípicas, daí cada palavra nova que surge na vida da gente, a gente vai tentando entender. E aí eu conheci o Edu Oliveira. Ele é professor de uma escola professor da escola de dança da Federal da Bahia, e ele é cadeirante. E o Edu escreveu uma carta aos bípedes. Se vocês me permitem, a carta é longa, tem vídeos na internet sobre isso. Eu vou ler só o primeiro parágrafo da carta aqui. Essa carta me toca, eu já li ela várias vezes, já vi ele lendo ela várias vezes. Mas assim, só vou ler o primeiro trecho. Carta aos bípedes. Você talvez não se dê conta, mas você é bípede. Sim, se você não possui nenhuma deficiência e é a parte da categoria de pessoas construídas dentro de padrões normativos de corpo que considera as experiências da deficiência como patologia, se nos olha com sentimento de pena, compaixão, se considera a pessoa com deficiência menos capaz, menos bela e improdutiva, se considera a deficiência como se fosse uma experiência única que se repete da mesma maneira para todas as pessoas e desconsidera a grande diversidade das deficiências e suas especificidades, além dos contextos pessoais, você é bípede. E a carta segue, né? Metendo o pau nos bípedes. E isso é maravilhoso, porque a gente se dá conta do quanto a gente é ignorante em relação ao mundo e quanto a gente se considera normal quando não existe as normalidades. Eu aprendi com o Edu isso, não existe ninguém normal. Né? Tem aquela velha frase, de perto todo mundo é louco. Não é? De perto todo mundo é louco, não é assim? E eu acho que também isso prova que de perto ninguém é normal, não existe normalidade. E o aceitar essa diversidade toda do mundo é estar aberto a aprender, conhecer, saber mais sobre as coisas. Enfim, assim como vocês dois me ensinam muito, assim como o Felipe Guedes da Luz me ensina muito, né? O Edu é uma das figuras que eu tive a felicidade de conhecer, não pessoalmente, infelizmente, em 2020, também no TEDx da Unicinos. Gabi Gonçalves, de novo, né? Coraçõezinhos para ti. Mas eu sei que daqui a pouco pode ter a mão ali do Roloff também, da própria Lau, que eu sei que vocês apoiam ela também na curadoria e tudo mais. E talvez até do Matheus Felipe, eu não sei. Mas, enfim, cada história de vida é esse aprendizado sobre o mundo, né? E sobre essa coisa que a gente acha normal. Vocês dois, como a gente já falou várias vezes aqui, trabalham em grandes empresas. E aí, quando o Matheus Felipe traz essa coisa da piadinha, de você não se sentir à vontade, eu queria saber, assim, quais são as boas práticas que vocês conseguiram colocar em prática, olha a redundância, nas empresas de vocês, ou que vocês enxergam aí de outras organizações, de ações de educação.
Roloff trouxe essa coisa que a gente não educa só o público interno, e a gente também educa a comunidade a partir de todo esse efeito em cadeia que acontece. Vocês teriam algumas boas práticas aí para nos relatar, para quem está nos ouvindo poder, antes de contratar a consultoria de vocês ou outras consultorias aí, poder conversar de alguma forma essa jornada pela inclusão? Vai lá, Matheus. O que eu falo? Ah, posso começar. Eu vou dizer no contexto geral, não só da empresa onde eu trabalho, mas dos lugares que eu já passei também, já pude desenvolver alguns trabalhos. Pois é, me permite só eu te interromper, sim, Matheus, mas agora, de novo, nessa coisa de aprender contigo, eu vi aquele exemplo que tu trouxe do Senac, quando tu foi trabalhar no Senac, que não tinha as pessoas... O teu pai precisava ler o jornal, você lia o jornal para o teu pai, e o Senac distribuiu um jornal, e daí você fez a pergunta, né? Tá, e como é que as pessoas cegas podem ler esse jornal também, né? Teriam acessibilidade, né? Foi esse meu primeiro top ser humano, inclusive, né? Foi o seguinte, eu trabalhava então no Senac na época, e eu sou relações públicas de formação na graduação, e aí eu trabalhava na área de comunicação e endomarketing. E aí logo na primeira semana que eu entrei na empresa, estava aprendendo qual ia ser meu trabalho, enfim, eu ia ficar responsável por um jornal semanal, que ele era online, enfim, ainda é, e esse jornal é enviado para todos os colaboradores. E aí, o meu pai, ele é cego já há 17 anos, e eu passei a ser os olhos do meu pai, né, quando ele ficou cego, assim, para tudo que ele precisasse fazer, eu passei, então, a estar com ele naquele momento dele muito difícil, porque na época que ele ficou cego, né, para ele foi muito difícil ter que reaprender, né, tudo, né, para poder, e ele sempre foi uma pessoa muito independente, então, para ele foi, na época, muito difícil, e aí eu, né, como filho, comecei a ajudar ele nesse processo, e aí que também despertou o meu interesse cada vez mais da inclusão. E aí, trabalhando na empresa, eu cheguei na época na minha liderança e fiz a seguinte pergunta: eu percebi que nós temos tantas pessoas surdas e tantas pessoas cegas na empresa. Como é que o jornal chega para essas pessoas? E aí a minha liderança olhou para mim e disse assim: Matheus, eu estou há 11 anos aqui na empresa, como líder dessa área, e todas as pessoas que já passaram, nunca ninguém me fez essa pergunta. E realmente é importante isso. Eu não sei como, Matheus, mas se tiver alguma ideia, enfim, tamo aí, vai lá, cria, inventa, e é aquela famosa frase: a gente só não tem orçamento, mas se tu puder fazer alguma coisa inovadora, vamos embora. E aí comecei a olhar o que tinha, né, eu vi que a gente tinha pelo menos uma câmera fotográfica que filmava, já é uma grande coisa, e aí conversei na época com uma colaboradora, professora Luziane Carvalho, professora de Libras na faculdade Senac, e eu disse para ela: olha, eu tô com uma ideia, eu estou pensando em trazer acessibilidade para o nosso jornal, para os nossos comunicados, e eu queria conversar contigo, tu pode vir aqui? E ela foi lá no Senac, a gente tirou um papo. O jornal era enviado todas as quintas-feiras no final da tarde, para todos os colaboradores por e-mail, ele era digital. E aí eu combinei com ela: vamos fazer um teste, eu vou ler as notícias para ti que vão ser publicadas nesse jornal, e aí tu vai traduzindo em Libras, e eu vou te gravar, pode ser? E ela: pode. Aí ela estava lá, posicionada, eu me lembro que não tinha tripé, não tinha nada, eu botava uma cadeira em cima da mesa, enchia a cadeira de livros para a câmera ficar exatamente no enquadramento da professora Luziane. E aí dava lá o gravar e começava a ler a matéria para ela, e ela traduzindo simultaneamente. Quando eu montava as matérias no jornal, eu colocava sempre do lado do título o símbolo universal da acessibilidade. E aí, eu pegava aquele vídeo que eu tinha gravado dela daquela matéria e colava o link daquele vídeo lá. Quando um colaborador surdo, né, ou um colaborador que precisasse de Libras para se comunicar, ele clicava ali naquele link, ele via a Luziane traduzindo toda aquela matéria em Libras. E quando uma pessoa cega gostaria de ler aquela matéria, ouvia a minha voz. No som estava a minha voz lendo a matéria para a Luziane. Uma coisa simples, caseira, mas que virou algo institucionalizado da comunicação interna, e que na época a Associação Brasileira de Recursos Humanos foi considerado uma inovação,
porque nenhuma área de comunicação dentro de RH numa empresa tinha feito algo daquela façanha. E aí veio o primeiro Top Ser Humano. Então, assim, foi necessário um filho de uma pessoa cega ir trabalhar no Senac, uma pessoa diferente, diversa, para trazer essa ideia de inovação. Por isso que a diversidade ela é tão importante nas organizações, porque tu traz histórias de vidas diferentes, necessidades diferentes, ideias diferentes, naquele espaço que nunca a área de comunicação interna do Senac, com tantos anos, tinha ganhado um prêmio, e foi o primeiro prêmio da comunicação interna do Senac. Então, assim, por uma ideia simples, caseira, que não deu nenhum custo para a empresa, e que ainda trouxe um prêmio nobre daquele jeito. Então, assim, são pequenas iniciativas, né? E aí, falando um pouquinho rapidamente, né, dessa minha inserção nas organizações, eu digo que eu fico muito feliz com esses avanços que vêm acontecendo, porque eu acabei ganhando um espaço para poder entrar naquele local e poder dialogar. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de dialogar com as pessoas sobre esse tema, já é um grande avanço. Porque por muito tempo as pessoas não queriam saber sobre esse tema, não queriam ouvir ou não entendiam sobre o que era falar sobre isso. Ainda tem muitas pessoas que não entendem. Mas quando a gente tem a oportunidade de dialogar dentro das organizações ou qualquer outro espaço, a gente consegue pelo menos deixar uma semente, criar uma conexão para que aquela pessoa entenda que talvez por muitos anos aquele comportamento que ela seguia e ela se dá conta que talvez aquele comportamento que ela fazia não é legal, ela possa mudar. Então, a partir dali, quando eu aprendi, o que eu faço daqui para frente? Eu vou continuar multiplicando essa discriminação, esse preconceito, pelas minhas piadinhas, enfim, ou eu de fato vou mudar? Eu vou trazer, talvez, ser um pouco mais inclusivo, conhecer um pouco mais sobre a temática. E aí, os espaços que eu passei no Senac, a gente, né, foi crescendo com a temática, as pessoas começaram a gostar muito das provocações que eu trazia. Eu digo que eu sou muito provocador na temática, mas no bom sentido. Eu tenho uma amiga minha que fala bem assim, ó, tu joga um rojão com flores, porque tu fala de uma forma tranquila e as pessoas sentem a tua provocação e entendem. Porque eu acho que é importante, eu não tô aqui para julgar ninguém, culpar ninguém, eu tô aqui para mostrar, gente, eu também não sabia e aprendi isso, mudou minha vida. Como vocês também podem aprender e multiplicar isso, né? E aí esse debate faz isso, essas provocações que eu trago no debate facilitam a inserção desse tema. E a partir disso as empresas começam a pensar, tá, então que legal, vamos fazer alguma coisa. Aí surgem então projetos, os próprios programas de diversidade, as próprias pesquisas internas que são censos para descobrir quem são as pessoas que trabalham naqueles espaços, para entender a maturidade da empresa sobre a temática, e entre outras iniciativas de práticas inclusivas, para que as organizações quebrem aquele tabu e passem, de fato, a entender esse tema como algo mais humanizado. Sim, ela traz lucro, ela traz tudo aquilo legal, mas ela mexe com uma estrutura social e a gente acaba virando exemplo para outras empresas também multiplicarem isso, né? Então, eu digo que o principal fato de eu ser convidado a debater com as pessoas sobre o tema, para mim, já é uma das grandes coisas, porque por muitos anos eu não entrava em diversas empresas. Meu jeito de ser não era bem-vindo. Eu era um tabu em muitos espaços. Então, o fato de o Matheus hoje poder entrar nesses espaços, mesmo que ainda tenha vieses e que me vejam como tabu, as pessoas de alguma forma acabam me escutando. Seja a minha provocação que levou ali uma cutucada, ou seja aquela provocação que gerou, poxa, realmente, isso faz sentido. Eu pensava desta forma e o Matheus trouxe a oportunidade de trazer outra. E não só eu, outras pessoas como o Felipe, enfim, que vai falar um pouquinho também, mas esses, digamos assim, ó, esses multiplicadores e multiplicadoras da temática que vão levar um novo conceito para a sociedade de viver em sociedade. A gente quer viver em sociedade, para isso a gente precisa, não é só mudar comportamentos, mas é ter também o poder de entender a diferença, né? Eu só ia fazer um comentário que essa tua fala, Matheus, me remeteu a uma frase que eu não lembro de quem que eu ouvi. Isso não foi até uma palestra tua, Matheus. Que acho que é de uma... Eu não sei se é dessa pessoa mesmo, que acho que é da parte da pessoa responsável na parte de inclusão da Netflix. Que a diversidade é ser convidado para a festa, a inclusão é ser chamado para dançar e pertencer é dançar como se ninguém estivesse vendo, né? E aí eu vejo aquela coisa assim, tá, a gente abriu um processo de seleção, vamos incluir alguém aqui na empresa, tá? Mas não é só essa inclusão. Não, vamos chamar ele para fazer parte do processo, né?
Mas que legal, tá, já está começando a fazer uma participação. Não, mas como é que essa pessoa sente pertencendo dentro da empresa, né? E que hoje tu já atua de uma forma tão natural dentro da empresa que ninguém mais, todo mundo lembra do Matheus, né? Então, quando eu ouvi essa frase, foi bem forte, assim, para mim, uma noção, assim, né, do inclusão, né, a questão da diversidade, né, de convidar, a inclusão, de ser chamado para dançar, e o que é o pertencimento, né, como é que... E aí acho que é um pouco até da própria pergunta que foi do Cris, assim, de como é que vocês estão vendo essas estratégias da empresa, ou, né, vocês como consultores aí, como é que faz essa estratégia de simplesmente não só fazer essa parte de só atrair pessoas da diversidade dentro da empresa. Não, tem toda uma estratégia, um planejamento para que elas se sintam pertencentes ali dentro, né? É isso. E o processo de ter um ambiente com segurança psicológica, ele está nesse estado de pertencimento. A criação do estado de pertencimento é a criação de um espaço com segurança psicológica, né? Por isso que a gente fala que não tem nada mais urgente e revolucionário do que incluir pessoas, né? Porque no momento que a gente tem essa expansão de bando dentro das organizações, uma pessoa que é o Matheus, que entra na organização e que convive com uma pessoa que tem uma deficiência e traz esse questionamento, é isso que muda as organizações. Porque a grande questão é que a gente ainda vive em cima e através e por uma narrativa hegemônica que conta as histórias das mesmas pessoas para as mesmas pessoas, né? Aquela história da Barbie negra que foi criada agora, é a questão da representatividade, é a questão das pessoas, as coisas a gente vê ou não vê na mídia, e isso só acontece a partir desses questionamentos, isso acontece a partir de um momento que a gente se dá conta que não existe só uma narrativa e não existe só uma definição para cada palavra ou para cada coisa. Por exemplo, o que é amor para a gente? O que é amor para uma pessoa negra? O que é amor para uma mulher negra? O que é o amor romântico? Qual é a definição de respeito? A gente fala muito de respeito nas organizações, né? Eu quero só um ambiente em que a gente respeite uma outra pessoa. Mas o que é respeito para um homem branco, cis, hétero, que nunca teve contato com pessoas diferentes e que acha que respeito, por exemplo, é não vir para o trabalho de batom ou com cabelo rosa, sabe? Isso pode ser respeito para essa pessoa. Então, assim como existe, quando a gente estuda futurismo, e daí o Cris vai conseguir me ajudar aqui, a gente entende que existem muitos futuros, né? Existem muitos futuros, não é só um futuro. Assim como existem muitas narrativas para a verdade e para a humanidade, só que a gente só trabalha em cima de uma narrativa, das mesmas pessoas. E por isso que a palavra inovação ela não dá mais conta do que a gente precisa, né? Na verdade, a gente continua fazendo inovação das mesmas pessoas, com as mesmas pessoas, para as mesmas pessoas. Por isso que a fronteira da inovação agora nada mais é do que inclusão. A nova fronteira da inovação é conseguir ter a diversidade, criando diversidade com a diversidade para a diversidade. E é isso que as empresas precisam aprender a fazer. E isso não é um processo fácil, porque é esse processo que, como o Matheus contou, que vai exigir que as pessoas entendam que incluir uma pessoa com deficiência num time de pessoas sem deficiência talvez demore um pouco mais, talvez requeira ferramentas diferentes, talvez requeira processos novos, mas são esses processos novos, são essas ferramentas novas, é esse processo, esse movimento das pessoas que vai tornar essas pessoas mais humanas, essa empresa mais inovadora, mais preparada para o futuro, e vai conseguir criar soluções que são muito mais inclusivas e que atingem muito mais pessoas fora da empresa. Então, uma empresa que consegue incluir muito bem as pessoas é uma empresa que consegue criar produtos, serviços e processos também que atingem muito mais pessoas. É isso, assim, não tem fórmula mais, e não é fórmula mágica, não tem fórmula mais certa do que essa. É inclusão interna, é aumentar o bando, expandir o bando, e entender inovação como questionar as narrativas hegemônicas, as narrativas que a gente está acostumado. Inclusive a narrativa do tempo, né? Que o tempo também ele se estabeleceu que ele tem que correr ou ele tem que se movimentar numa única velocidade. E aí quando a gente traz as diversidades, a gente também sabe que cada pessoa tem o seu tempo, tempos diferentes, e que esses tempos também têm que ser respeitados, né? É que a gente definiu o que é sucesso, né? A gente definiu o que é sucesso, o que é, sei lá, êxito, o que é performance, o que é produtividade, em cima de uma população que é muito parecida, né? Como é que é o homem médio, né? A teoria do homem médio. Tá? Então, da curva de Bell, né? Tô certo?
E a gente definiu olhando para as pessoas muito parecidas. Na verdade, é redefinir isso. Uma coisa que eu acho que vocês fazem muito bem e que ontem a Beta, o Felipe e a Joyce lá da WTF trouxeram para nós, eu perguntei assim, o que vocês fazem de melhor, né? Aí eles falaram que eles traduzem o futuro para as pessoas de alguma forma, porque essa lógica de futuro também, né? A gente sabe que futuro não existe, futuro é exercício de imaginação, mas tem muito futuro já acontecendo por aí que não chegou para a gente aqui ainda não chegou para a gente. E aí eu acho que a diversidade deve estar acontecendo em algum lugar de uma maneira muito legal, nem que seja no universo de Wakanda, mas enfim, né? Pela ficção. Mas é pegar esses futuros que estão rolando e trazer para o presente, dizer, olha, gente, é possível. Você embarca comigo nesse futuro também? Você acha que esse futuro é bacana? Você acha que esse futuro atende a maior parte das pessoas ou a totalidade das pessoas? E aí é esse futuro de respeito, esse futuro de inclusão, esse futuro de onde as pessoas, muitas aspas de novo, diferentes, exercem cargos de liderança e não só da limpeza, como a gente vê muito hoje, né? Eu acho que é desses futuros que a gente deve falar e que eu acho que vocês falam muito bem e assim como a WTF, vocês nos traduzem muito bem também. E aí nessa pegada de futuro... Só queria complementar, que eu achei importante isso que tu trouxe, né? Quando a gente fala de inclusão e a gente entra muito nessa questão dos cargos, que a gente fala, mas por que só fico falando agora, né? Que negros dizem que precisam estar em cargos de liderança, né? E quando a gente fala na questão que hoje, a gente fala muito da questão, por exemplo, da inclusão racial, onde a gente tem que ter essa representatividade nesses espaços de poder, é porque a desigualdade fez e faz com que por muitos anos as pessoas negras estivessem isso representado muitas vezes nos filmes, na mídia, nas novelas, onde o negro está ocupando alguns papéis. O negro está sempre no papel de servir a outra pessoa, geralmente o branco, né? E aí, quando a gente fala que é importante que a gente tenha espaços onde essas pessoas estejam no poder e que não fique só no cargo como de limpeza, como tu trouxe, sei lá, qualquer outro tipo de cargo, babá, segurança, mordomo, a gente não está desmerecendo esses empregos, mas essa não tem que ser a única opção das pessoas, né? A única oportunidade das pessoas. Então, quando a gente fala de inclusão, é que se eu quiser trabalhar na área da limpeza, não tem problema, eu escolhi e estou lá, mas ela não tem que ser a única opção, porque senão a gente continua vendo esse contexto de desigualdade e é importante falar sobre isso para que essas pessoas também tenham direitos a estar em outros espaços e não ser excluídas só pelo fato de ser quem ela é. Então, só queria complementar com o que tu trouxe, que eu achei bem importante, Cigano. Porque eu acho que é um pouco do que o Felipe trouxe com a história do Netflix ali, porque a gente não pode só trazer o pessoal para a festa, mas a gente tem que fazer esse pessoal ascender na festa também, né? Dar as condições, porque a gente sabe que o Estado, e eu gostei quando tu trouxe antes, Matheus, a importância do Estado, das políticas públicas para acelerar essa inclusão também, a gente sabe que ele é um tanto quanto lerdo e às vezes nem está atento a essas questões. Então, talvez se as empresas pudessem acelerar essa questão seria muito bom. E aí no sentido de, ok, hoje tu tens qualificação só para essa função, enfim, em função de toda a história daquela comunidade, daquelas pessoas, enfim. Mas você vai ter a chance de ascender aqui dentro. Você vai ter as condições. Eu acho que isso também é uma boa prática que as empresas deveriam adotar, para além do percentualzinho lá para a graduação, que é muito bom também, ou para a educação, né, para concluir ensino fundamental, médio, ou entrar numa faculdade ou fazer um curso de línguas, né? Eu acho que é muito mais do que isso, né? É dar as oportunidades, ou criar a estrutura para que as oportunidades apareçam para todos. Eu acho que isso que é bacana. E nessa pegada de futuros aí, que Felipe, o Roloff não deveria ter trazido isso para agora, né? Mas, enfim, nessa pegada de futuro, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz também para a galeria da WTF, porque o futuro o futurismo é o novo coach, né? O pessoal está com uma raiva dos coach agora, não que eu tenha raiva, pelo contrário. E o futurismo está entrando nessa seara, né? Do mindset, do propósito, blá, blá, blá. Então vamos falar do presente da inclusão. Para a gente finalizar, eu já pediria uma despedida de vocês também nessa última fala. Qual seria o presente da diversidade e da inclusão para vocês? O que já está acontecendo no universo paralelo?
ou talvez até em outro lugar, em outro país, que vocês gostariam que estivesse acontecendo aqui no Brasil. Me desenha aí um pequeno cenário aí, por gentileza, pode ser? Do meu lado, eu acho que o que gera essa mudança muito, não só emblemática, mas não só possível, mas que dá muito resultado, que é muito potente, é quando se consegue entender que todo ecossistema ganha, mas principalmente que trabalhar muito bem esse tema como sustentabilidade das relações humanas dentro da organização consegue mudar produto, serviço e processo. E é quando chega no produto e no serviço das organizações, e que isso já acontece, e a gente deu o exemplo do Netflix, Netflix é um exemplo incrível para isso, porque se a gente vai olhar da forma com que o Netflix está fazendo a apresentação de catálogos, a comunicação com as pessoas, como o Netflix chega perto das pessoas, conversa no Instagram, conversa nas redes sociais, fala com uma fala inclusiva, mas também provocadora e que cria mudanças, e com isso também consegue aumentar, inclusive, a quantidade de clientes, o quanto as pessoas conhecem a Netflix, mostra o quanto não só é possível, como dá resultados e como movimenta as coisas. Eu acho que é essa capacidade que o dinheiro tem, né? O capital tem, essa capacidade de mudança que as empresas deveriam adotar e que muitas já estão adotando, que eu acho que é uma melhor prática, assim, que para mim seria, se isso ser visto como presente, como pelo menos tentativa de estado da arte, seria já incrível. E aí, Matheus, qual é o teu futuro presente? Eu diria o seguinte, tá? Eu sempre conto essa história porque para mim isso me impactou muito. Eu trabalhava nessa época no Senac e eu estava voltando num dia chuvoso para casa e aí muita chuva, assim, eu estava dirigindo na rodovia e aí estava tudo trancado, engarrafamento. E eu estava ali parado, né, naquela chuvarada, trânsito carregado, enfim, querendo ir para casa, descansar. E aí teve uma hora que começou a vir uma luz e um barulho ensurdecedor lá atrás. E aí quando se aproximava, eu conseguia entender que era uma ambulância. E essa ambulância, né, ela estava pedindo passagem no meio daquela tranqueira, por isso que aquela sirene era tão ensurdecedora. O que a gente aprende, que a gente vive hoje no presente, né? Quando uma ambulância se aproxima de nós, ali no carro, a gente entende que o quê? Tem uma vida lutando contra a morte ali dentro. Então, o que a gente faz? Se eu estou na esquerda, eu embico o carro um pouquinho para a esquerda, se eu estou na direita, eu embico o carro um pouquinho para a direita, para deixar o meio livre, para a ambulância poder passar. Isso a gente sabe no presente. E a gente entende que lá dentro existe uma vida lutando contra a morte, e ela precisa dessa passagem. Nessa hora, eu não fico parado ali pensando assim, mas será que é um negro que está lá dentro? Mas será que é uma mulher? Será que é um tal de LGBT? Será que é uma pessoa com deficiência? Um refugiado? Eu não penso nisso nessa hora. Minha mente não projeta mais isso nos meus viés. Eu já fui evoluído de uma certa forma e entendo que tem uma vida querendo passagem. Se nessa hora a gente não se apega aos rótulos, porque tem uma pessoa lutando contra a morte, por que durante toda a vida a gente não deixa as pessoas viverem em paz? Então, eu quero viver num futuro onde a gente sempre lembre da teoria da ambulância. Não me interessa, aquela pessoa apenas quer viver. Então, que no futuro próximo, eu deixe as pessoas viverem. Então, eu diria que esse é o meu sentido de futuro próximo. Queridos, muito obrigado pelas lindas falas de vocês, pelo tanto de aprendizado e conhecimento que a gente teve aqui, e pode ter certeza que para mim, pelo menos, foi muito aprendizado, porque bateu aqui no coração. De novo, muito feliz, e eu adorei aqui que, para quem está só nos ouvindo, o Felipe Roloff está com uma legenda do nome dele, que não é o nome dele, diz assim, ponte, caminho, movimento. Então, que vocês sigam sendo ponte, né, para ensinar tanta gente, para fazer tanta mudança, tanta transformação. Aqui no nosso pequeno universo também, a gente também se pretende ponte para levar vocês também para vários lugares, ainda de uma maneira tímida, mas agora com vocês dois, esse troço vai bombar, né, Felipe Guedes? Por favor, o meu futuro presente é por mais Felipes. Mais Felipes, né? Olha que a gente tem aqui uma diversidade linda de Felipes. Então, de novo, muito obrigado pela participação de vocês no podcast Rock Night, conversas aleatórias, que hoje trouxe a aleatoriedade da vida, que é a inclusão e a diversidade, e todas as temáticas que envolvem essas duas palavrinhas. Gurizes, muito obrigado.
Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Agradeço também muito, obrigado pelo convite e vamos que vamos. Bora lá, turminha, Rock Night no Instagram, rn.conversas, toda semana um conteúdo diferente que o nosso produtor, Felipe Guedes da Luz, coloca para rodar no Spotify, no Deezer, nas plataformas todas de streaming e também na página do Instagram, os riffs, os trechinhos curtinhos aqui dos nossos bate-papos, para vocês também poderem, quem não conhece, né, conhecer os nossos convidados. Valeu, Felipe Guedes da Luz.